Tyler e Andres, obrigado por terem aceito o nosso convite, todos que estão aqui, né? Nas pessoas aqui, como dizem, nas pessoas da família Aba, né? E paz, saúde a todos presentes. Então, gente, muito bom a gente estar se encontrando aqui de novo. Peço desculpas aí pela confusão com o aplicativo, a plataforma, né, que não funcionou. Provavelmente vai ter gente que tentando conectar e que não vai poder participar, é uma pena. Então, acho que a universidade, né, Eli e Kátia, vai ter que repensar o Adobe, né, se realmente vale a pena continuar insistindo em usar o Adobe para esses eventos. Mas então, Tyler e Andres, bem-vindos aqui. Kátia, eu vou falar brevemente do Tyler e tu depois apresenta o Andres. Pode ser? Sim. Então, o Tyler Olsen veio aqui conosco, ele e a Jennifer, né? Ela está aí contigo, Tyler? Sim, ela pode vir falar hello em breve também. Ela está legal. Não, eu queria saber está aí contigo. Tomara que ela venha aqui. Então, Tyler, tu deixaste aqui um círculo de amigos muito grande, muito expressivo e muito forte. Né? E então, o que a gente queria ver agora contigo e com o Andres também é, digamos assim, o que representou esse período na Unicinos, né, para ti profissionalmente, pessoalmente, como tu e a Jennifer também avaliam isso. O Tyler esteve conosco aqui, acho que foi durante um ano, não é, Tyler? Mas um pouco mais do que um ano, sim. É isso aí, né? Pelo programa Fulbright, teve uma bolsa de estudos, e então ele veio aqui no tempo tu já estavas em New York City University, é isso? Né? É City University of Nova York. Isso, City University of New York. Não foi antes tu estivesse em Arizona, não é isso? Isso. Foi por lá que a gente se conheceu. Então, depois tu vai falar mais de ti aí, Tyler, mas só uma breve apresentação. Kátia, tu quer dizer alguma coisa do Andres? Bom, não estava no script essa minha apresentação para o Andrés, né? Então, vou dizer aquilo que eu consigo dizer da experiência que a gente teve, né? Então, para a gente, né, do PPG Linguística Aplicada e do curso de Letras, é uma alegria muito grande contar contigo nessa atividade, Andrés. O Andrés, então, ele esteve conosco, né, porque agora precisam voltar, né, está ali na Espanha, depois ele vai contar para a gente direitinho de onde ele está, por quase 2 anos, Andrés, isso? 3 anos. 3 anos, então mais ainda, atuando como professor leitor de espanhol. Então, o Andrés tem formação no ensino de espanhol e trabalhou, então, no curso de letras, apoiando as atividades com língua espanhola, dando aula, inclusive, né, para turmas de espanhol, e também nos apoiou muito, assim, em diversas atividades, inclusive falando um pouquinho sobre suas atividades de pesquisa com legendagem, né? Então, ele tem uma experiência bem bacana nessas diferentes áreas. E aí, o objetivo, assim como o Danilo colocou para o Tyler, é de tu contares, né, Andrés, para a gente, como é que foi essa tua experiência conosco na Unicinos, essa tua experiência porque justamente nesse contexto do diálogos a gente faz uma relação entre o contexto, no dia de hoje, o contexto universitário e esse estrangeiro que vem até nós, né? Então,
hoje vocês estão no papel de estrangeiros, né? Experimentando essa vivência na Unicinos, essa vivência no Brasil, essa vivência no Estado. Então, acho que pelo menos desde que eu estou envolvida, né, Danilo, é a primeira edição assim que a gente traz mais experiência de fora para dentro, digamos assim, né? E aí também, né, André, como eu não fiz o tema de casa, tu pode falar um pouquinho mais da sua formação de forma mais acadêmica, né? Eu até estava tentando buscar ali o currículo, mas desculpa. Mas eu vou deixar o André falar um pouquinho. Então, uma alegria estar com vocês aqui. Agradeço a todos os presentes. Mesmo com a dificuldade técnica, a gente está conseguindo realizar esse momento super bacana. Então, muito obrigada. E agora é com vocês. Então, vamos fazer assim. Quem sabe... Andrés e Tyler, vocês tomam um tempo aí, uns 15 minutos cada um para falar, e depois vamos entrar numa boa conversa aí, todos nós. Pode ser? Ótimo. Você quer começar, Tyler? Você pode começar se quiser. Sim, bom, tanto faz. Bom, obrigado a todo mundo pelo convite, obrigado, Kátia, pela apresentação, Diana, que fez um esforço também para organizar e para juntar a gente aqui. Eu gostaria de começar falando sobre o importante que é para mim esse momento, realmente, porque eu saí de Porto Alegre de um dia para outro, eu saí em março porque... começaram as aulas à distância, os voos para voltar para a Espanha iam ser cancelados nos seguintes dias. Eu recebi uma chamada do consulado da Espanha me oferecendo um voo para voltar, e eu voltei assim de um dia para outro. Assim, eu deixei minha casa em Porto Alegre, deixei tudo, e agora nessa situação nem sei quando eu vou conseguir voltar, porque meu vínculo com a Unicinos termina esse mês também, termina em julho. Então, para mim é muito importante ter um momento também para refletir sobre minha experiência na Unicinos, em Porto Alegre, no Brasil, e também para poder compartilhar com vocês, com amigos, colegas, alunos, que estou vendo por aí também. Então, é um momento que eu agradeço muito. Agradeci muito o convite da Kátia quando chegou, e eu estou bem feliz de poder participar do evento e compartilhar com vocês minha reflexão sobre os últimos 3 anos da minha vida, que têm sido bem positivos em todos os aspectos, e, enfim, é um momento importante. Eu tenho passado a última semana só pensando no que eu podia partilhar com vocês hoje, e eu tentei fazer uma apresentação que é um pequeno resumo do que pode ser. Então, eu vou compartilhar. Vamos ver se funciona aqui. Tá aparecendo? Sim. Sim. Tá. Uhum. Super que bem. apareceu no final. Tá. E aqui onde... Eu queria começar por aqui, que é um dos meus lugares favoritos de Porto Alegre, que é a Pôr de Sol Pôr de Sol na Orla, com o meu trombone, que é também uma das coisas que eu mais tenho desfrutado em Porto Alegre. Bom, eu tentei estruturar a fala. Eu não vou falar muito, eu vou tentar também não ocupar muito espaço, porque eu acho que também o diálogo é importante. Mas eu tentei começar mostrando quem eu sou em relação à academia e também em relação a essas experiências internacionais. Então, eu coloquei uma primeira parte da fala, bem breve, sobre meu caminho até a Unicinos, e depois uma parte sobre o que eu procurava indo até o Brasil, procurando essa experiência, e o que eu achei também quando eu cheguei. Bom, eu tenho que dizer que eu preparei um chimarrão aqui
para poder entrar na onda. Muito bom! Bom, sobre meu caminho no ensino, essa é a única fotografia que eu coloquei aqui nessa parte. E uma fotografia que eu fiz em janeiro desse ano na França com meu melhor amigo, um dos meus melhores amigos que é francês, que é um amigo que eu conheci uns 15 ou 16 anos atrás, quando eu fui fazer intercâmbio em Londres. Eu fui fazer intercâmbio em 2005, se não me engano. Eu tinha 19 anos, eu nunca tinha saído da minha cidade, eu estava estudando letras em inglês, e a minha ideia era terminar de estudar, passar um concurso e ficar na Espanha, numa cidade tranquila. Eu venho de Albacete, em La Mancha, que é uma cidade bem pequenininha, bem tranquila. E essa era a minha ideia. Aí eu fui para Londres, tive essa experiência de intercâmbio, que na época ainda era uma coisa meio rara. Eu ainda não conhecia muitas pessoas que participassem desse tipo de intercâmbios. E para mim foi uma experiência que mudou minha vida totalmente. Desde esse momento eu vi que o mundo era muito maior do que eu achava. E quando terminou esse ano de intercâmbio, eu não queria voltar para minha cidade. Aí eu fiquei em Londres para estudar tradução. Aí quando acabou, quando me graduei em tradução, eu também não queria voltar para Albacete. Aí fui para Irlanda para fazer um mestrado. Aí depois eu fui trabalhar em Marrocos. Aí fui para França. Aí fiquei um tempo sempre atraído pela diversidade, pelos encontros, pelo intercâmbio, pelas diferentes culturas. Voltei para Londres, continuei trabalhando em diferentes universidades, até que eu comecei a conhecer um pouquinho a cultura brasileira, me senti muito atraído, visitei o Brasil, e na hora que eu visitei eu falei, não, eu tenho que morar no Brasil, eu tenho que ter essa experiência, eu tenho que viver lá. E realmente, até agora, eu nunca tenho me sentido estrangeiro no Brasil. Sim, a experiência no Brasil sempre tem sido de acolhida e de um intercâmbio real, mesmo quando eu não falava português. Sempre me senti muito bem. E, enfim, eu consegui chegar até Unicinos, que é o que vamos ver nessa segunda parte da fala. Eu tenho dividido em 4 pontos que provavelmente são de igual importância. Assim. Coloquei desafio vital e ampliação de horizontes, desafio profissional, logicamente, aprendizagem de português, que eu acho que eu consigo falar agora, sim. Tomara que vocês pensem o mesmo. E mergulhar na cultura brasileira, que eu tinha conhecido. Na minha segunda etapa em Londres, eu morava com brasileiros, então eu comecei a conhecer a capoeira, comecei a conhecer a música, a cultura popular, e é uma coisa que eu queria poder vivenciar. Sobre o desafio vital e essa ampliação de horizontes, tem uma coisa que eu tinha esquecido quando eu cheguei no Brasil, que é que quando você chega numa cidade nova, quando você chega num entorno novo, tudo diferente, tudo é novo. Então, antes de eu chegar no Brasil, eu tive que fazer um visto. Cheguei no Brasil, comprei um chip de telefone e eu não consegui usar meu telefone porque eu precisava de um CPF. Quando eu consegui o CPF, eu precisava fazer o RNE na Polícia Federal. Isso tudo ano. Já um aluguel, eu me mudei umas 10 vezes de casa. Assim, foi aquela coisa aquela odisseia de achar um lugar na cidade. Então, tem tudo isso que
que tem que passar, que no final das contas você aprende a fazer também e você aprende a lidar com certas coisas que tem que ter para abrir os caminhos num novo país, numa nova cidade. E depois também o fato de ter que desbravar a cidade, conhecer quais são as ruas onde você pode ir, onde você não deve ir, onde você gosta de ir, toda aquela coisa que é uma grande aventura, que no final das contas é bem divertido. Como eu falei antes, eu toco trombone e eu lembro que eu cheguei com o meu trombone sem conhecer nenhum músico. E eu chegava timidinho para os lugares, eu achava alguém ensaiando, oh, desculpa, tá. Tudo aquele esforço que no final das contas acaba sendo um desafio que é um prazer. Assim. Realmente é uma coisa que eu gosto muito pessoalmente, de poder abrir esses caminhos. Sobre o desafio profissional, a primeira coisa era chegar e conhecer um sistema educativo diferente. Como a Kátia falou, eu cheguei com o programa de leitorados da ESI, que é a Agência Espanhola de Cooperação Internacional, que é um programa que tem uns 80 anos e que manda professores de espanhol pelo mundo. Tem na Europa, tem na América do Norte, do Sul, tem muitos na Ásia. Agora eles estão abrindo muitos na China também. E tem no Brasil tem 10 universidades, se não me engano. E um programa que eu também agradeço muito, porque sem ele eu não teria conseguido trabalhar no Brasil. E entrar num sistema educativo diferente, entrar num sistema educativo novo, quer dizer que tem um sistema de notas diferentes, tem uns horários que, para mim, foram bem difíceis, ter aulas de 3 horas de duração, e ainda por mais eu sempre dei aula no horário noturno. Então, para mim, sempre foi sempre teve aquela necessidade de adaptação nesses horários. Depois, a relação com os alunos. Também, eu fiquei bem chocado o primeiro dia, quando eu cheguei e um aluno me pediu o Facebook. Eu falei, como assim, Facebook? O Facebook é uma coisa pessoal, eu sou professor aqui. Depois eu entendi que era assim, eu amei o tipo de relação que eu estabeleci com os alunos, o tipo de troca, o fato da gente estar com o chimarrão na aula, como assim? Eu ter pessoas, de repente, sei lá, comendo, tudo isso é uma coisa que é uma troca que a gente tem que estar aberta a ter, logicamente. Depois, outra parte do desafio que eu tinha era ensinar a língua e cultura espanhola. Era a proposta pela que eu estava na Unicinos, e realmente foi um prazer poder levar minha cultura. Logicamente, eu tinha disciplinas de espanhol, onde a gente podia tratar temas do mundo hispano. Logicamente, eu sempre tentava levar coisas da Espanha, não porque eu acho que seja melhor, nem mais importante, senão porque era o que eu melhor podia oferecer para os meus alunos, porque é o que eu mais conheço. Então, sempre era um prazer poder organizar cursos de cinema espanhol, ou mesmo nas aulas poder falar, por exemplo, de Lorca, que é um poeta espanhol assassinado no começo da guerra por causa das ideias dele e também
da própria situação política que a gente tinha nos anos 30, que agora parece que estamos tendo uns paralelismos bem sinistros nos momentos, com aqueles movimentos de escola sem partido, todas essas coisas contra a liberdade. Então, sempre foi bem interessante para mim poder levar isso. E depois eu coloquei aqui infinitas oportunidades de troca dentro e fora da Unicinos, porque realmente no tempo que eu passei em Porto Alegre, eu tive a oportunidade de aprender muito, em primeiro lugar com minhas colegas de espanhol, com as colegas e os colegas do curso de letras, e depois com o resto de colegas da Unicinos. Eu também recebi vários convites para visitar o IFRS de Restinga, também poder colaborar com o Instituto Cervantes, e depois também tive vários convites para participar de palestras fora de Porto Alegre. Fui para Diamantina, fui para Recife, fui para vários congressos também. Então, tudo isso é uma coisa que eu vou levar comigo para sempre. E realmente, dentro desse entorno profissional que eu consegui desenvolver, para mim, a orientação profissional que eu quero seguir a partir de agora é no Brasil. Assim, eu estou agora circunstancialmente na Espanha por causa da situação, mas logo que eu puder, eu sei que eu vou voltar, e eu sei que tudo que eu aprendi na Unicinos e tudo que ainda vou aprender, eu acho que eu quero colocar nessa linha de ensino. Enfim, eu coloquei algumas fotos aqui só para ilustrar, assim, tipo, essa é a defesa do TCC das minhas alunas da Unicinos, que ainda foi uma das alunas que acompanhei ao longo dos 3 anos, então foi um prazer poder participar dessa banca, poder acompanhar ela nesse momento especial. Isso aqui é uma oficina de legendagem num evento Conecta da Unicinos. Isso aqui é uma palestra no IFRS. Isso aqui é outra fala no Instituto Cervantes de Porto Alegre. Isso aqui é uma oficina num congresso de professores de espanhol em Belém. Em Belém, não, em Manaus, desculpa. Isso aqui é uma mesa redonda sobre investigação em espanhol que organizamos na Unicinos. Trazemos algumas expertas de outras universidades. Isso aqui é uma oficina em Recife, em fevereiro de 2020. Então, são algumas ilustrações do que eu consegui fazer, do que eu consegui viver, e é uma bagagem que eu vou levar comigo para sempre, com certeza. Isso aqui é uma tortilha que eu levei, não sei se foi isso aqui na Unicinos, não sei se foi no final de uma disciplina ou no meu aniversário, mas é uma das coisas que eu sempre também gostava de fazer, de poder dar a conhecer não só literatura, mas também um pouquinho de culinária espanhola. Bom, outro dos pontos que eu tinha colocado era a aprendizagem do português. Como eu falei, eu morava com brasileiros em Londres, depois eu tinha visitado o Brasil 2 vezes, um mês e meio cada vez, um pouquinho mais. Eu cheguei em Porto Alegre e, olha, eu desci do avião, o primeiro carro que eu peguei não entendi nada. O carro, não sei o que tri e tal. Bom, essa é uma das coisas que você só consegue vivendo no lugar, é uma das coisas que você só ganha vivendo no lugar, é uma coisa que enfim, que também vem comigo para sempre.
E outra das coisas que eu queria fazer, com esse já é meu último ponto, é mergulhar na cultura brasileira. E é uma coisa que eu consegui fazer bem, eu consegui fazer muito. Essa primeira foto que eu coloquei aqui é uma roda de samba no Africanamente, que é uma escola de capoeira, bem interessante, bem forte, um dos pontos de resistência da cultura afro-gaúcha em Porto Alegre. E uma das coisas que eu achei logo de eu chegar em Porto Alegre, que me permitiram conhecer muito, e muitas pessoas me permitiram conhecer muito sobre a cultura raiz, enfim, eu achei bem interessante. E a outra coisa que eu cultivo bastante foi o carnaval. Como eu já tenho falado na fala, eu toco trombone, eu gosto muito de trombone. Essa aqui é a minha primeira saída com o Bloco da Laje, que é um bloco bem forte, Porto Alegre, bem divertido. Essa aqui é outra foto na Avenida Paulista com o Cosmobloco, que é uma fanfarra de Porto Alegre. A gente foi participar de um festival em São Paulo, foi também um dos momentos mais interessantes assim, desses últimos 3 anos. Isso aqui é um bloco de coco, o Coco da Gente, de Belo Horizonte, que eu tenho passado alguns carnavais lá também. Enfim, esse é o momento que, quando eu me fiz colorado, também foi um momento... Não acredito. Me desculpe, os cremistas. Kátia, como tu deixou isso, cara? Aprovadésimo! Fiquei sabendo agora. Me associei, fiquei um tempinho lá, depois não consegui assistir muito nos shows e deixei mais, enfim, foi bem bom, assim, no meio dessa imersão cultural. E essa aqui é uma foto de um aniversário que eu fiz uma paella com uns amigos numa das minhas casas de Porto Alegre. Eu acho que essa foi a penúltima casa minha. E, enfim, era isso. Eu queria realmente aproveitar para agradecer a Unicinos pelo recebimento, agradecer todo o pessoal que me acolheu, a Dila, desde a coordenação de letras, e, enfim, todos os colegas que sempre me ajudaram, me fizeram crescer como pessoa, como professor. Agradecer aos alunos que também, eu acho que com eles foi com o que mais aprendi. Eu sempre terminava as disciplinas, nem sempre que a disciplina tinha sido boa, sempre que a turma tinha sido boa, agradecendo e falando uma verdade muito grande, que é que realmente, dando aula, eles estavam aprendendo, eu acredito, mas o que mais está aprendendo era eu. E, enfim, sempre ter contato com os alunos que estão trabalhando nas escolas também, em contato direto com a realidade. E, enfim, também agradecer eles, agradecer vocês pelo convite e, enfim, vou deixar Tyler falar um pouquinho também, mas se vocês têm alguma pergunta, bom, podemos conversar, ou se não, depois da fala de Tyler. Mas, enfim, é isso. Muito obrigado. Ok, Andrés, muito obrigado aí pela tua... Oi, Cláudio, olha aí. Por compartilhar essa tua experiência conosco. Eu acho que a gente vai aprendendo muita coisa sobre nós também quando vocês falam. É bem importante. Eu acho que esse Brasil aí, um Brasil bonito que tu conheceu aí. Às vezes a gente esquece que vive nesse país, já. É bom você lembrar a gente, viu, André? Mas então, vamos fazer o seguinte: passamos agora para o Tyler e depois a gente tem um tempo para conversar. Nós marcamos, em princípio, até 6h30, podemos passar um pouco, porque atrasamos. Eu vejo aqui que nós somos com mais de 30 colegas agora aqui
online conosco, que é muito bom. Espero que a maioria tenha conseguido acessar. Tyler, podemos ir para Nova York? Podemos. Vamos ver o vídeo. Está ligado. Ok. Eu vou falar sobre primeiro sobre uma lembrança que eu tinha quando era criança. Na verdade, uma das primeiras lembranças que eu ainda tenho. Era com 7, 8 anos, era em escola. A gente assistiu um videozinho, um filme sobre pessoas que estavam explorando as ruínas aztecas. E eu lembro muito bem o sentimento quando voltei para casa de pensar que legal que eles iram para essas ruínas. E também pensei um pouquinho, estava um pouquinho triste, mas não era exatamente tristeza, era como... Estava triste que eu sabia com certeza que eu nunca ia para lá, que não era possível, porque minha vida era sempre esse lugar, sabe? Tipo assim, área rural de Nova York, cidadezinho, na verdade não cidade, muito rural, não tem nada aqui, só fazendas pequenas. Então eu lembro, uma lembrança bem cedo era sobre internacionalização, mais ou menos, mas era o fato que era impossível para mim. Me desculpa pelo meu português, eu estou agora não falando muito português e também um pouquinho de espanhol, então está um pouco misturado. Não tem que pedir desculpa, não. Ok. Então, eu sempre pensei que ia ficar aqui, mas depois de tudo, eu viajei para o Brasil, morava com vocês por um ano e mostra que o mundo que você está jogado por dentro não está sempre necessita ser limitado assim como você pensa. E creio que tem pessoas parecidas para mim em Rio Grande do Sul também, que cresci em Rio Grande do Sul, uma cidadezinha, talvez uma cidade mesmo, Porto Alegre, alguma coisa, e talvez a possibilidade de viajar e fazer um intercâmbio, fazer internacionalização de educação, não parece uma possibilidade, mas tem possibilidade sim. Ok, agora vamos para quando eu era 20 anos. Eu saí da Nova York e fui para Arizona. Isso já foi uma grande etapa fora essa concepção de não pode viajar. E fui para Arizona porque minhas irmãs mais velhas era morando lá. E eu estava fazendo várias coisas. Estava fazendo organizando politicamente nas comunidades imigrantes por causa... Era uma lei racista em Arizona na época. E chamada SB 1070 era tipo, os policiais podem parar qualquer imigrante que vi e fala, me mostra seus papéis, me mostra que você está legal. Então eu estava fazendo ações políticas ali em Arizona com comunidades imigrantes e depois disso fui para a universidade. E a ideia de organizar essa ação política era de construir poder político no nível local, para combater esse racismo que estava codificado em lei. E quando eu estava na universidade, eu descobri orçamento participativo. Era em uma aula e eu li um artigo sobre orçamento participativo em África. Eu estava pensando que eu queria estudar isso. Eu estava animado sobre isso. Eu estava estudando todo semestre. Não sei a palavra, enfim, estava muito interessado em estudar isso. Mas eu nunca pensei em ir para o Brasil.
mesmo assim, depois que eu descobri que o Brasil era o lugar onde o P nasceu. Mas eu estava falando com meu professor, um professor, era um velha, era o últimos 4 anos do tempo que ela estava todavia ainda ensinando. E ela me disse, então, você gostaria de estudar orçamento participativo? Então, você gostaria de estudar orçamento participativo em pós-graduação? Pois eu queria. E ela disse, então, você tem que fazer o seguinte, semestre que vem, você tem que aprender, fazer um semestre de português aqui na Universidade em Arizona. E o seguinte semestre, você tem que ir fazer um intercâmbio no Brasil e para melhor aprender português. E depois pode voltar, terminar sua graduação e pode se candidatar para uma bolsa Fulbright, pois isso é uma maneira de fazer pesquisa. Eu fiz o que ela disse, mas foi impressionante. No momento em que ela disse isso para mim, era como de repente eu realizou que era possível. Antes nunca tinha pensado que era possível nem impossível. Nem era por dentro da área do pensamento. Nem pode conceptualizar a possibilidade de ir para outro país, aprender outro idioma, aprender outro mundo. Era completamente fora da minha percepção. Mas nesse momento ela me disse, vai fazer isso. E essa lembrança das ruínas aztecas era quebrada. Essa coisa, essa ideia que não pode ir mais além. Aí eu fiz o que ela disse e um ano depois eu estava indo para São Paulo para fazer um intercâmbio. Eu ainda lembro. Ops, saiu. Ok. Eu ainda lembro. E uma coisa, eu posso ouvir aqui o trânsito de vez em quando. Se vocês podem ouvir, está incomodando, me disse, eu vou mudar por dentro da casa onde não tem esse barulho. É um problema ou não? Não. Não, tá Eu acho bom. que tá tranquilo. Ok, então eu fui para... Eu lembro, eu estudei um semestre português. Eu pude ler um parágrafozinho, frases pequenas, coisas assim. E eu fui para o aeroporto de Detroit, nos Estados Unidos, e de repente, quando eu estava lá na área de abordagem, eu pude ouvir pessoas falando português e não podia entender nada. Eu, de repente, realizou que estava realmente indo para outro mundo, outro lugar que nem tinha língua. Era um momento estranho. Aí fui para São Paulo e a primeira coisa de intercâmbio foi 5 semanas de aulas intensas de português, 5 horas por dia, 5 dias por semana, por 5 semanas. Depois disso, fui para estudar aulas normais de universidade. A estratégia que eu tinha era que o objetivo era aprender português para pesquisar orçamento participativo no futuro. Então, a estratégia era eu escolher 4 aulas que eu já sabia mais ou menos o conteúdo das aulas. Eu estava um aluno de filosofia na época. E eu fiz uma aula de Nietzsche, uma aula de Escola de Frankfurt, e um de Foucault e um de outra. Mas eu não queria, sabe, lutar contra a matéria, não queria tentar, não queria
aprender alguma coisa nova. Queria só aprender português. Que era alguma coisa nova. Mas isso era a estratégia que eu fiz. Era um pouco de São Paulo, mas eu não vou falar tudo isso que eu escrevi. Então, voltei para Estados Unidos, terminei minha graduação, e quando eu voltei, foi quando eu conheci Daniel Sugorensky. E Daniel Sugorensky era um colega de Danilo, nos anos atrás, né, Danilo? E ele é argentino, e ele morava em Canadá por um tempo. Estudei orçamento participativo nas prédios públicos lá no Canadá por um tempo, e escrevi várias coisas sobre orçamento participativo. E eu falei com ele, eu estava matriculado em uma aula dele sobre participação na política pública. E ele não sei, eu estava tentando com ele, eu estava tentando introduzir um processo de orçamento participativo em uma colégio, não sei, high school, uma escola pública em Phoenix, com um aluno de pós-graduação dele, e a gente estava fazendo isso. Eu construí um website de orçamento participativo em Phoenix, para tentar, sabe, fazer uma coisa de publicação para o público. E depois disso, uma aluna de Danilo, que fiz um pós-graduação com Danilo, Marilene, entrou em contato comigo, e por causa do website de orçamento participativo Phoenix, e ela disse que queria estudar em Phoenix com Danilo Sugorensky, etc, etc. E eu falei que, que bom, eu quero estudar em Porto Alegre. E eu mandei o contato de Daniel Sugorensky para ela, para iniciar alguma coisa com eles, e ela me introduziu para Danilo. E isso é como a ideia de estudar em Unicinos iniciou. Aí, era mais anos depois. Eu tentei de me matricular em Fulbright várias vezes. Terceira vez eu estava aceitado. Então, quando você está rejeitado por uma coisa assim, tem que continuar, tem que tentar de novo. 3 vezes estava. E deu certo depois, de 3 vezes. Mas foi em 2018 que cheguei em Porto Alegre para iniciar os pesquisas. Inicialmente, eu estava morando em Porto Alegre, nas ruas das Andradas, e morava lá 1 mês e meio, e estava viajando por norte para Unicinos para participar nos programas e tal. Mas depois, quando encontrei, foi o Lucas, um bolsista, eu fui para o bar com o Lucas e o Rodrigo e outras, e foi alemão esse bar. E fui lá para falar com eles, e estava aproveitando, e Lucas disse que o primo dele tinha um apartamento vazio em Novo Hamburgo. Então, próxima semana fui lá para ver o lugar, e no fim das contas eu estava morando em Novo Hamburgo. A experiência em Unicinos foi muito bom. Tinha muitos colegas que era tão amáveis, não sei a palavra, era ajudantes. Muitas pessoas eram muito ajudantes comigo. No início, o Jennifer não estava comigo, eu estava lá sozinho, e pessoas eram muito ajudantes para mim. Eu me senti bem-vindo em Unicinos. Me senti como estava na casa mesmo. E também tem professores, que era bom.
tem Danilo, claro, e também Solon. Solon tinha uma aula com Solon de sociedade civil e o Estado. E era ótimo. Como eu sou uma teorista política e tal, essa aula era muito parecido para as coisas que eu já tinha estudado, mas era abordada de outra perspectiva do que eu estava acostumado. Então, era bom. Quanto tempo? De pesquisa, em termos de pesquisa, no início eu tinha uma ideia, mas quando cheguei, realizei que essa ideia já era pesquisada por pessoas lá em Porto Alegre que já tinham, vivido essas experiências de orçamento participativo estadual e tudo, e já eram muitas dissertações e tal, artigos e etc., que era escrito, que já respondeu às minhas perguntas. Então, a primeira coisa que tinha que fazer era de ler as pesquisas das pessoas de Unicinos, da URGS, das universidades por ali, e me posicionar no lugar. E depois disso, eu realizei que eu podia contribuir para o discurso sobre o orçamento participativo nos Estados Unidos, em particular, em um jeito que eles têm muito preconceitos que não eram compartilhados pelos pesquisadores em Brasil. Então, eu iniciei fazer uma pesquisa sobre as origens do processo de orçamento participativo nas décadas 50, 60, 70, etc., em Ijuí, em Lages, em Pelotas, e essas cidades que fiz os passos primeiros. E por aí, estava pesquisando, e fui para os arquivos. Tem um arquivo bom em Porto Alegre de estudos os jornais, e também fui para um arquivo em Juí para ler os jornais e ver os fotos lá. Mas enfim, eu pensei que eu perdi minha linha de pensamento e estou não sei. Mas a experiência foi ótima. A coisa que passou por dentro de mim quando eu estava em Porto Alegre, em Novo Hamburgo, Unicinos, era que eu mudei minha percepção de teoria e história. Anteriormente, quando eu iniciei na universidade, eu iniciei com história. Estava estudando história. Depois fui para filosofia. E depois na mestrado eu estava fazendo teoria política, mas em Unicinos eu voltei mais para a história. Então estava história, fui para a filosofia, e com Unicinos eu estava voltando para a história, pois eu realizei que muitas as concepções de cientistas políticos nos Estados Unidos sobre o Brasil em geral, sobre o orçamento participativo, mas em particular, são muito estreitos, são muito por dentro de uma teoria. E a história que descobri no Brasil, falando com vocês e lendo as coisas nos arquivos e lendo as dissertações e tal das alunos que já tinha pescado, e realizou que todas essas concepções sobre o Brasil, sobre o orçamento participativo brasileiro, são muito errados. E não dá certo para somente pensar sobre a teoria de orçamento participativo. É necessário em esse caso, por qualquer coisa. Mas a coisa com quem eu realizei essa ideia era com o orçamento participativo. Não dá certo para falar sobre a teoria. Tem que vai dar uma olhada para as coisas particulares.
Mas além de fazer muitos amigos e ter muitos tempos bons e aproveitar o meu tempo ali no Brasil com vocês, era uma mudança profunda na minha trajetória intelectual. Então agora estou lutando contra teoria política, além do fato que estou em um programa doutoral de teoria política, agora estou lutando contra essa corrente e tentando botar um pouquinho de história por dentro e sabe, enfim, foi um experiência profundo e mudei minha vida e gostaria de voltar. Na verdade, eu ia voltar, tinha viagens compradas, mas era para primeiras 3 semanas de abril, mas o vírus chegou e, sabe, agora tenho crédito com aerolíneas argentinas e Jennifer e eu vamos voltando algum dia. Ok, vamos esperar vocês aqui, Tyler. Ok, bueno. De braços abertos. Perfeito. Então, Tyler, muito obrigado aí também por compartilhar a tua experiência. As palmas aqui, né? Se a gente tivesse aqui, ia bater muita palma aqui para ti, para vocês. Eu acho que agora nós vamos ouvindo aqui. Com o Teams aqui é meio complicado ver quem quer falar, né? Não, a gente tem uma mãozinha ali, ó. Tá. Eli, então tu quer falar, Eli? Apareceu a mãozinha aqui. Posso falar. Eu quero primeiro parabenizar e agradecer sempre o Centro por esses momentos tão importantes para os 2 PPGs, né, para todos que quiserem aproveitar, mas especialmente nós da educação e a nossa parceria com a linguística, né? Então, um momento tão bonito, né? E de ver, eu estava escrevendo ali, mas mais algumas pessoas ali partilhando no chat as impressões, né? E eu acho que uma coisa bonita que vocês dois disseram é que isso mudou a vida de vocês, né? Os encaminhamentos, a questão cultural, o roteiro que tomou, né? A dimensão que tomou para que vocês se encontrassem intelectualmente, né? Então, assim, muito bom ouvir também do Andrés, né, de que como nós somos uma festa, né, inclusive na sala de aula, né, e eu que pesquisei um pouco em filmes hollywoodianos e filmes brasileiros, a docência, não encontrei nenhum lugar dos que eu pesquisei realmente que tenham essa relação com os alunos, né? Essa coisa de dizer um abraço da professora, beijo da professora, isso é muito brasileiro, né? Isso não se encontra em qualquer lugar do país. E, lógico, e a minha pergunta para os dois vem nesse sentido, assim, o que vocês sentiram referente, porque nós sempre ficamos avaliando a pós-graduação, né, Kátia, tentando ser melhores, temos um processo grande de avaliação no nosso país, né? Mas é sobre a qualidade do que a gente oferece na pós-graduação. Se vocês que foram para outros países, como é que sentem isso? O que há de diferente aqui e que talvez vocês pudessem dar como sugestão? Olha, é qualificado, não é, podem dizer, né, naquilo que vocês acham que não é, e o que a gente ainda poderia estar pensando em capitalizar para nossos PPGs. Obrigado, Eli. Aqui eu estou vendo, tem a mão da Carolina e mais uma que não aparece. Quem sabe ouvimos as 3 perguntas ou comentários e aí voltamos com o Andrés e o Tyler. Pode ser? Então, Carolina. Então, oi, gente, boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria dar um abraço de longe, assim, no Tyler e no Andrés também, por estar conhecendo ele agora, mas especialmente no Tyler, assim, dizer que estamos todos aqui morrendo de saudade e esperamos em breve nos rever no alemão, Tyler, assim que possível, né?
Mas a minha pergunta, eu acho que em certa medida vai assim um pouco na linha disso que a prof também perguntou. São duas questões. Uma é um pouco assim sobre essas experiências que vocês viveram aqui e um pouco dos estereótipos e das expectativas que a gente tinha e que a gente tem, né, quando a gente vai para algum lugar, tanto sobre o ambiente universitário quanto sobre o lugar em si. Eu acho que quando a gente pensa no Brasil, a gente pensa numa série de coisas que vão desde o carnaval até, enfim, praia, um monte de coisa, e talvez quando a gente chegue no Rio Grande do Sul não seja exatamente o que a gente tinha em mente, né? Ou seja também, mas enfim, nesse sentido, e quanto à própria estrutura, a própria lógica de como funciona a universidade aqui, que talvez seja um pouco diferente nos países de vocês. E sobre um pouco disso que o Tyler estava falando agora no final, e aí fica a pergunta para os dois, de como e por onde circulam os nossos conhecimentos, assim, de o que vocês liam ou conheciam a respeito dos temas de pesquisa de vocês, de coisas que já eram aqui do Brasil de antes, ou se vocês não liam e não conheciam e foram ter mais contato com as bibliografias e com as literaturas brasileiras quando estavam aqui, e como isso circula agora fora, depois da volta de vocês, como isso influenciou as produções de vocês e como agora isso está ou não está circulando por outros espaços. Pode repetir essa segunda coisa? Desculpa, não entendi. Desculpa, eu falei meio rápido, né? De mania. Eu estou meio burro. De falar rápido. Se antes de vir para cá, tu já tinha contato com os textos, com as coisas em português, com as coisas aqui do Brasil, ou se tu for ler essas teses, essas dissertações, esses trabalhos mais aqui mesmo, quando tu estava aqui no Brasil, e isso vale para o Andrés também, e se agora que vocês voltaram para os países de vocês, essas que vocês leram, enfim, estão influenciando as coisas que vocês estão escrevendo e estão circulando por outros que não circulavam antes. Então, essas teses e dissertações agora estão sendo lidas, ou estão indiretamente, né, em outros lugares que antes elas não estavam. Graças. Ok, eu acho que essa outra mão levantada aqui era da professora Elia ainda. Eu acho que eram essas duas aqui. Então, quem sabe, Andrés e Tyler, agora vocês comentam. Podem comentar essas duas. Tem. Cláudia quer falar. Quem? Cláudia. A Cláudia? Desculpe, Cláudia. Não, mas sem áudio. Agora sim. Sim, é que eu caí, voltei. Diga, Cláudia, desculpe. Não, professor, eu queria dizer que eu fiquei muito assim emocionada de ouvir a narrativa dos meninos, né, do Tyler o Tyler eu tive o prazer de conhecer quando eu estava aí na Unicinos, o Andrés não, mas eu fiquei emocionada porque eu voltei de um intercâmbio que eu fiz para o Canadá pelo programa da Unicinos e de certa forma eu me percebi nas falas deles, porque o processo de mobilidade é o mesmo, né, o que muda é a cultura. Mas a sensação e as experiências e o passar, né, o viver é o mesmo. E eu fiquei aqui, de certa forma, revivendo as minhas experiências que eu tive quando eu fui para o Canadá, buscar um lugar para morar, todo esse processo de linguagem que a gente se depara, quer dizer, a gente chega lá no aeroporto e as pessoas falam e tu não entende bulhufas, né? Bulhufas é uma expressão nossa, né? Não entende nada do que as pessoas falam. Essa coisa de como abre a perspectiva acadêmica da gente, de como a gente vê novos textos e vê tudo de uma perspectiva diferente, né? Então, era isso, eu só queria agradecer e dizer para o Andrés que eu fiquei muito feliz, Andrés, que tu esteves no campus da Restinga, do Instituto Federal. Eu fui reitora do Instituto, eu construía, quer dizer, na realidade, fui a reitora que construiu aquele campus lá. E eu fico imaginando essa perspectiva tua cultural, né? O que tu viu lá naquele campus, que é justamente um dos campos mais ricos em termos da questão da vulnerabilidade social, né?
Então, sim, eu fiquei, enfim, é um dos campos que tem maior diversidade e maior vulnerabilidade social do IFRS. E o Tyler, eu quero dizer que assim, fiquei encantado pela perspectiva, né, que tu deu para essa questão do processo de consulta participativa, né, que é uma experiência que Porto Alegre também, de certa forma, muitas vezes a gente não se dá conta de quão rica foi essa experiência em Porto Alegre, no governo do estado, e que agora, pelas tuas mãos, está fora do Brasil. E isso, para nós é muito importante, né? Mostrar essas experiências que são extremamente relevantes para fora do Brasil, que as pessoas muitas vezes nem sabem. Porque o Sul, eu não sei nem, vocês falaram um pouco, mas o Rio Grande do Sul é o fim do Brasil, né? Para eu explicar para um canadense onde fica o Rio Grande do Sul, é um parto, porque eles não conseguem entender que existe Brasil para além de São Paulo, para baixo de São Paulo e do Rio. Então, com isso eu quero dizer que assim, é muito difícil a gente levar também essas experiências que ocorrem aqui no Sul para fora do Brasil, que é a tarefa a qual eu me dedico agora também, de certa forma, né? É divulgar um pouco dessa experiência do Brasil para fora. Então, assim, fiquei muito emocionada, tá? Eu estava com a câmera desligada, mas eu estava prestando muita atenção no que vocês estavam dizendo. Muito obrigado pelo comentário. Eu acho que nós vamos ouvir a Julieta ainda e depois passar para o Andres e o Tyler. Pode ser, Julieta? Pode ser. Mamãe tem preferência sempre aqui, tem prioridade absoluta. Obrigada, muito obrigada. Então, eu também queria parabenizar o Tyler e o Andrés. O Andrés também, eu tive a possibilidade de conhecer ele, acho que foi em um evento na Unicino, e depois, bom, o Tyler amigo também, muito amigo. Então, parabenizar os dois. E eu queria trazer um pouco por que a gente faz esse tipo de atividades, né? Por que a gente promove este tipo de atividades desde o centro, os diálogos internacionais. E acredito que na fala do Tyler e do Andrés, isso está bem marcante para mim, que é o trazer para o resgate das experiências internacionais e o que isso significa. E depois tem, por exemplo, a importância da criação de redes, de vínculos, como o Tyler comentava, qual a importância também de um professor falar para um estudante, olha, tem esta oportunidade, acho que valeria a pena tu fazer uma experiência internacional, mas para isso tu tem que se planejar, tem que estudar o idioma do lugar. Então, por exemplo, na fala do Tyler, tem bem essas etapas do planejamento de o que é fazer um intercâmbio, o que é se planejar para fazer uma experiência internacional, para ter essa experiência internacional. E acho que isso é bem importante. Então, quando tu se depara com uma pessoa, que a gente também faz isso no nosso centro, né? Olha, tem estas possibilidades para fazer intercâmbio internacional, mas para isso tu precisa se planejar, o que a gente faz com a questão das línguas? Tem o espanhol, tem o inglês, mas para isso tu precisa estudar. Então, acho que é muito importante o que eles trouxeram para a gente, porque isso também nos leva a pensar de continuar fazendo este tipo de atividades, principalmente para os estudantes do mestrado e doutorado que estão nos ouvindo. Então, é muito importante isso, pensar, bom, se eu quero fazer um intercâmbio, o que eu tenho que fazer, como tenho que me planejar? O Andrés colocava na sua apresentação, bom, eu chego no país e tem uma série de burocracia que a gente também sempre falou de isso nos nossos diálogos internacionais. Bom, tem o CPF, também tem o Registro Nacional do Estrangeiro, que eu também sempre
Me lembro, toda vez que eu ia na Polícia Federal, todo ano, para fazer a renovação, até um dia eu fui com o Tyler também, então tem toda uma série de planejamento também que isso é muito importante quando a gente pensa para fazer um intercâmbio internacional. E eu também fico com essa frase que os dois comentaram, que a Eli colocou também ali no chat, que esse tipo de experiências internacionais, e acho que a Cláudia também vai concordar, muda a tua vida, muda completamente a tua vida, porque a pessoa que tu era antes de ter essa experiência internacional, tu já não é, tu muda completamente a tua visão do mundo e também tu já não se percebe da mesma forma. Então, eu acho que é isso que eu queria complementar. Obrigado, Julieta. Julieta, e como muda a vida, né? Como muda, né? Dá frutas, dá frutas. Tá bom. Sempre, desde que seja para o bem também, né? Isso é muito importante, gente. Andrés, nós vamos começar contigo agora para comentários aqui, passando para o Tyler, depois vamos ver como é que nós estamos de tempo. Tá bom. Bom, eu tentei anotar aqui algumas coisas, espero lembrar de tudo, porque são bastantes coisas. Não, pega por onde quiser e puder. Antes de começar a responder, começar o diálogo com vocês, eu queria comentar uma coisa que eu pensei na fala do Tyler, justamente, que ele falou que ele pensava que era impossível chegar até lá, e de repente ele chegou, e uma coisa que realmente eu experimentei, eu vivenciei muito, muito forte. E depois também comentar que Albacete, que é minha cidade, foi a primeira cidade na Espanha a implementar o orçamento participativo. Então, também a gente tinha Porto Alegre como uma referência, acho que foi no começo dos 2000, não sei exatamente, seria 2002, não sei quando foi exatamente em Porto Alegre, mas enfim, foi naquela época. Continuando, bom, parabéns, Cláudia, pelo esforço, pelo trabalho lá na Restinga, porque realmente é impressionante o campus do IFRS. Eu tive a oportunidade de ir várias vezes e, sobretudo, a primeira vez foi um jeito de abrir os olhos também na realidade de Porto Alegre, de conhecer também mais profundamente a cidade, a região e enfim, eu sempre fui super bem acolhido também. A experiência de troca com os professores de lá e os alunos de lá sempre foi bem forte, bem patata. Cada vez eu queria voltar e, enfim, eu tive a oportunidade de ir várias vezes. Vou tentar sobre a qualidade da pós-graduação e sobre a qualidade da educação em geral no Brasil. Eu sempre tinha ouvido falar bem, sempre tinha ouvido, sempre tinha escutado Brasil como uma referência na América Latina e no mundo também. E eu fiquei muito impressionado quando eu cheguei de ver o nível de educação e ver o nível de pesquisa que estava sendo feito no Brasil. Então, para mim realmente foi uma oportunidade muito boa para aprender. Se eu posso dizer isso, a última universidade onde eu tinha trabalhado era no UCL, em Londres, que é uma universidade de referência no Reino Unido, e eu senti que tudo funcionava bem, assim, tudo funcionava parecido, então eu fiquei sempre bem impressionado e
não lembro de quem perguntou sobre a recepção da literatura fora do Brasil. Eu realmente não conhecia muito da pesquisa brasileira, mas mais que nada porque minha área de especialização, minha área de pesquisa é legendagem, e eu sempre tinha feito a pesquisa no Reino Unido, e sempre tinha focado nas práticas de legendagem da Europa. Então, eu não conhecia. Só conhecia algumas pesquisadoras do Brasil que estão fazendo pesquisa na Europa, mas eu não conhecia muito da pesquisa sendo feita no Brasil. Porém, um dos frutos da minha experiência na Unicinos é que eu estou escrevendo minha tese sobre o uso de tarefas de legendagem no ensino de espanhol no Brasil. Então, agora que eu estou começando a pesquisar mais a produção brasileira, e eu estou achando bem interessante, com certeza. E tinha uma última pergunta que não sei quem fez, porque não cheguei a anotar, sobre os estereótipos. Quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, foi você? Acho que sim. Bom, sobre os estereótipos, eu morava em Londres com um mineiro que era professor de capoeira e com um gaúcho que era estudante de doutorado. Então, já trazia meio aquele estereótipo feito de Londres, porque tinha o professor de capoeira, que era músico, que estava sempre na festa, e depois o gaúcho que fazia churrasco todo domingo, que tomava chimarrão, que assistia aos jogos do Grêmio com a camisa tricolor, e enfim, já meio que tinha aquela coisa, como vai ser. Mas depois, quando eu cheguei em Porto Alegre, realmente o que eu achei foi muita diversidade também, logicamente. Aquele estereótipo que pode estar no sotaque, que pode estar no churrasco, que pode estar no chimarrão. Depois as pessoas quebram tudo, porque você vai conhecendo as pessoas e abre muito sua mente. Então, mais ou menos, eu acho que eu respondi mais ou menos. Não sei se vocês depois querem continuar conversando, mas, enfim, acho que o Tyler pode continuar respondendo aí. Ok. Para responder para ele, ela disse o que foi diferente na experiência acadêmica de Brasil. E para mim, eu não lembro direitinho de São Paulo, mas em Unicinos, pois eu estava ainda, na verdade, nem sabia, nem podia entender os professores até a última mês do semestre. Então, estava muito nem saber. Mas em Unicinos, o que foi diferente do que o mundo acadêmico dos Estados Unidos foi uma coisa muito importante. Era que todo mundo, parece para mim, todo mundo em Unicinos sempre se posiciona como eu estou essa pessoa com essas ligações, estou aqui, minha situação é o seguinte, e por isso eu estou interessado em pesquisar essa coisa, por essa razão. E esse foi muito, eu acho que isso é muito bom, pois não existe interesse de estudar ou pesquisar alguma coisa por causas objetivas. Sempre você tem uma razão de estudar. Para mim, tinha minhas razões para estudar o meu perspectiva. Todo mundo tem suas próprias razões. Mas acho que nos Estados Unidos é muito muito esse tentativo de fingir como se fosse somente conhecimento desinteressado, objetivo, essa coisa de positivismo. Creio que muito por dentro da cultura acadêmica aqui nos Estados Unidos. E pelo menos em Unicinos, e não foi assim, foi muito melhor. Além
do moto na bandeira brasileira, de ordem e progresso e essa coisa de positivismo. Além disso, eu creio que na universidade não tem esse problema. No mesmo sabe, no mesmo nível que está aqui. Para Carolina, os conceitos do Brasil. Para mim, na verdade, não tinha muitos conceitos do Brasil quando cheguei em São Paulo. Eu estava muito, sabe, eu solamente sabia sobre orçamento participativo, não sabia muito. Não tinha assistido. Eu tinha assistido Cidade de Deus alguma época, mas isso não foi a imagem do Brasil para mim. A imagem do Brasil para mim era acadêmico, era orçamento participativo. Mas quando cheguei em Rio Grande do Sul, eu tinha uma imagem já do Brasil. A imagem era do São Paulo. E era feijoada, era samba, era São Paulo. E quando cheguei em Rio Grande do Sul, era um meio chocante. Não tinha feijoada, não tinha samba. E tem, mas não mesmo jeito. Não. Por exemplo, em São Paulo, tudo a esquina tem um sambis. Não tudo, mas tudo. Vila Madalena, por exemplo, vai lá, andando nas ruas na sexta ou sábado, tem samba em todo lugar. Então, eu tinha essa imagem de samba e esse tipo de cultura brasileira. E quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, descobri outra coisa. Depois tem as montanhas para a norte de Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e tal. E tem essa divisão natural entre o restante do Brasil. Então, tem outra cultura mais próximo de Uruguai e Argentina e essa coisa de gaúcho. E gostei e aproveitei outras coisas, tipo a música de Noel Guarani. Eu passei vários momentos com Julieta e Jonas falando sobre a significativa das letras da Noel Guarani, falando e também não lembro outro nome dele, mas enfim tem outras experiências culturais em Rio Grande do Sul, com certeza, e completamente diferente do que a imagem que eu tinha construída por minha experiência em São Paulo. E Cláudia, eu não lembro exatamente o que você falou, mas eu sei o que eu escrevi em resposta a alguma parte que você falou. Você falou que é bom que a gente estudava e André continua estudando em Brasil, porque é importante de estender esse conhecimento dessa parte do mundo para outras partes do mundo. E, de repente, me deu um senso grande de responsabilidade que não estou cumprindo todavia. De verdade, eu não sei, eu entrei no doutorado quando eu voltei. Não estou fazendo bem, vamos dizer assim, pois eu estava acostumado de fazer pesquisa independente em Porto Alegre. Eu pude ler o que eu quiser, quando eu quiser, por quanto tempo eu quiser, como eu quiser. Pude ler esse texto, pude fazer aquilo, pude falar com pessoas sobre isso, pude ir para arquivos, e agora estou voltando para o mundo de acadêmico de pós-graduação, fazendo 3 aulas por semestre, sabe, lendo os textos mandados pelos professores, e agora estou completamente desanimado. Tem vários incompletos nas minhas cursos nas minhas aulas, e sabe, eu não fiz nada. Eu prefiro fazer trabalho de mano lá no campo. Mas isso é um momento, sabe? Não estou ao fim, isso é um momento. Mas tenho muitas coisas escritas já sobre minhas pesquisas em Brasil. Tem muitos pensamentos aqui, tem muitas coisas escritas, anotações e tal. E você me deu um senso de responsabilidade que não pode persistir assim, sabe? Não está bem. Mas obrigado por isso. E Julieta, ele disse mais ou menos o que
gostaria de perguntar o que é para fazer um intercâmbio. E um intercâmbio é muito além de as coisas profundas que a gente, Andrés e eu falamos, ok? De mudar a sua vida, de blá blá blá, que as coisas boas, mas coisas burocráticas também, como ela disse, que vai para os polícias federais e falar sobre o visto e blá blá blá. E a coisa financeira também. E não é fácil de fazer intercâmbio se você não tem recursos. Por minha parte, uma coisa que eu deveria falar é que eu não tinha dinheiro para fazer intercâmbio quando era de graduação. Então, o que eu fiz? Eu tirei dívida. Foi $25 mil por 7 meses em Brasil. Olhando em retrospectivo, é muito caro. Se eu tinha sabido, se eu tinha sabido português, por exemplo, eu podia ter feito isso muito mais barato, mas eu não tinha essa opção. Então, quando voltei, eu tinha dívida para a universidade onde estava estudando de $25 mil. E nem podia estudar. Eu tinha que voltar para fazer trabalho, para sabe, eu não pude estudar até eu paguei a dívida. Então, eu trabalhei 1 ano e paguei a dívida. E durante esse tempo era quando eu encontrei Daniel Chugurinsky. Então, mesmo você tem sacrifícios, então, eu não sei. Tudo é possível. Tem que fazer o que está necessário. Se realmente quer saber. Quer fazer. Desculpa. Tyler, muito obrigado. Eu estou controlando o tempo aqui. Então, eu acho que nós... Agora está passando das 6h30. Nós vamos ficar por aqui, a não ser que alguém tivesse um último comentário ainda. E já podemos deixar o convite para o próximo encontro, que vai ser daqui a 2 semanas, né? 2 semanas vai estar a Cláudia e Kátia, quem é que vai estar da linguística? A Renata Marques e a Tayane Malabarba. E a Carolina e a Diandra vão falar um pouco do Centro de Estudos Internacionais. Então, gente, quem está aqui já está convidado, a gente pode ir compartilhando o link depois. Eu quero agradecer muito aqui para o Andrés e para o Tyler por essa 1h30 muito proveitosa para a gente aqui, né? Realmente, vocês aqui dão um retorno muito importante para nós. A gente vai se conhecendo melhor através do que vocês também dizem para nós. E, ao mesmo tempo, vocês mostram o longo caminho que nós temos aqui, se nós, de fato, queremos participar no diálogo internacional em nossas áreas, né? Eu acho que vocês estão mostrando isso aí. E principalmente, o que a gente sempre diz, as possibilidades também vão se criando, né? Tem coisa que acontece assim, meio por acaso, ou quando cai no colo, geralmente é porque teve um trabalho prévio, aí de repente parece que cai. A maioria de nós que saiu foi mais ou menos por aí que aconteceu, né? Então, gente, muito obrigado. Kátia, muito obrigado por estar junto aqui. Professora Eli também, colega, coordenadora, acho que é muito bom para o centro aqui poder contar com as 2 coordenadoras dos PPGs, isso para nós todos é importante. Pena que a gente não, eu só enxergo os nomes aqui, acho que tem uma mistura bonita aqui dos PPGs também, né? Tem, sim. Então, isso aí é muito, muito bonito, gente. A gente vai construindo. Muito obrigado pelo convite. Foi ótimo de estar aqui com vocês e falar e ver algumas de vocês, mas
Eu gostaria de ver vocês de novo. Mais 2 semanas, então. Então tá, vamos nos encontrar. Bom, muito obrigado também pelo convite. Bom descanso. E se cuida. Tá bom. Tá bom. Obrigada. Tchau, tchau. Fiquem bem. Tchau. Até. Até, queridos. Até daqui a pouquinho. Abraço para Jennifer. A Jennifer está por dentro da casa. Próxima vez, Jennifer vem. Isso aí. Tá bom, muito obrigado. Tchau. Obrigada a vocês. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau.